Olá, meus amigos, nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com a presença do nosso Fernando Rossiti, que é trabalhador da Casa Espírita Irmão Jerônimo, conhecedor emérito da doutrina espírita, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Fernando, gratidão pela sua presença e a palavra é sua. Muito obrigado, doutor Aguinaldo, obrigado às meninas aqui que organizam esse programa, pela simpatia, pela alegria com que me receberam nesse dia, nessa manhã. Bom, o tema é um tema que eu acho muito importante, um dos mais importantes da codificação espírita, até porque esse tema está ligado a dois pilares da doutrina: a imortalidade da alma e também a possibilidade dos espíritos se comunicarem conosco, né? Então, essa revelação nos mostrou que o mundo espiritual é um mundo que está interligado com o mundo material e os espíritos nos influenciam a todo tempo. E através dos nossos pensamentos é que eles nos influenciam, né? Kardec coloca que nós atraímos os bons ou os maus espíritos com os nossos pensamentos. Daí a importância, então, de estarmos vigilantes, atentos com aquilo que nós pensamos. O pensamento é matéria, é uma onda que se propaga aí no fluido cósmico universal, como o Kardec nos ensina no capítulo 14 de A Gênese. E aí ele cria em torno de nós, os pensamentos, um campo magnético, que nós chamamos também de vibrações. Então são através das vibrações que os espíritos nos identificam. Eles reconhecem quem nós somos, o que nós pensamos, o que nós estamos desejando, e a partir daí pode ocorrer, de acordo com a natureza dos nossos pensamentos, uma conexão entre eles. Então eles nos influenciam através dos pensamentos. Mas nós também estamos trazendo para a reflexão a questão da obsessão propriamente. Nós recebemos vários tipos de influências, mas no caso específico da obsessão, é uma influência prejudicial, insistente e continuada, dominadora, que um espírito exerce sobre outro. Essa é a definição de Kardec. Então, recebemos boas influências? Sim, uma boa influência jamais vai ser uma obsessão. Uma má influência poderá ser, sim, uma obsessão. Mas nem toda má influência necessariamente se torna uma obsessão. Porque nós temos, assim, milhares de pensamentos diariamente. Inclusive, doutor Aguinaldo e ouvintes, eu estava pesquisando na internet a respeito de quantos pensamentos nós temos por dia. E dois pesquisadores canadenses publicaram na revista Nature, que é uma revista científica, né, de primeira linha, que nós temos 6.200 pensamentos por dia, né? Eles criaram um método que eles conseguiam identificar o início do pensamento, o desenvolvimento do pensamento, que eles chamam de minhoca, e o final do pensamento. E eles conseguiram, então, descobrir, através desse método, que nós temos em torno de 6.200 pensamentos por dia. Agora, vai lá controlar esses pensamentos todos. É muito difícil, né? Nós não temos, na verdade, condições de controlar, né? Porque a diversidade das coisas que acontece nos levam e os estímulos que nós recebemos nos levam a ter os mais diversos tipos de pensamentos. Pensamentos bons, pensamentos ruins, né? E aí é possível, sim, a partir daí, né, nos sintonizarmos, entrarmos em conexão com os espíritos que estão pensando como nós estamos pensando. Agora, a boa notícia disso tudo é que, de acordo com esses cientistas também, a grande maioria dos nossos pensamentos são inúteis, né? E trazendo para a doutrina espírita, nós poderíamos dizer que a grande maioria
dos nossos pensamentos são neutros do ponto de vista espiritual. Quer dizer, o fato de eu estar pensando repentinamente numa coisa não significa que eu vou estabelecer necessariamente uma conexão espiritual e vou receber influência de quem eu estiver sintonizado, né? E uma coisa que me chama a atenção com relação a todas as vezes que nós falamos sobre o pensamento e o poder do pensamento é a informação de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, um extraordinário livro, um livrozinho pequenininho assim, né, mas que tem informações extraordinárias, que ele diz lá no capítulo de associações que todas as vezes que nós pensamos, mentalizamos, desejamos alguma coisa, nós nos sintonizamos com todos os espíritos encarnados e desencarnados que pensam como nós pensamos. Isso é assustador, né? Porque o pensamento ele percorre o fluido cósmico universal numa velocidade maior do que a velocidade da luz. Então, basta pensar que nós estabelecemos a conexão, né? Agora, o pensamento ele tem que estar envolvido com uma emoção e com sentimento para ele ter vibração. Por isso que os pesquisadores falam em pensamentos neutros e nós podemos falar, aliás, em pensamentos inúteis e nós podemos falar em pensamentos neutros. Quer dizer, quando nós pensamos, estamos sentindo ódio, raiva, né, nós estamos vibrando e dando uma característica de sentimento a esse pensamento e vamos nos conectar com outros seres encarnados ou desencarnados que estão pensando como nós pensamos, né? E aí existe então a conexão e a possibilidade do início de uma obsessão. Ô, Fernanda, então a gente fica sempre reflexionando sobre o caso da obsessão, e a gente percebe que às vezes a pessoa se preocupa muito com o obsessor. E é bem da verdade, deveria preocupar consigo mesmo, né? Porque essa sintonia é que vai nos colocar num patamar vibratório. E não só de pensamento, mas de comportamento também, né? Porque o comportamento vem em cima do pensamento. Você pensa e vai acontecer. Isso. E o Emmanuel, nesse mesmo livro, ele coloca que pensamento é vida. O que nós pensarmos, nós vamos viver. Somos então, quando você fala que vai viver, já implica num comportamento, né? Porque a vida é uma dinâmica e que muitas das vezes é plasmada por comportamento, por atitude, por ações. Então nós precisamos ter muito cuidado exatamente com as nossas, com os nossos comportamentos, com as nossas falhas que precisam ser trabalhadas, porque nesse mesmo livro ele tem uma colocação que eu acho muito interessante, que nós temos alguns degraus na nossa mente. O primeiro degrau seria o do desejo, né? Que a gente deseja. E esse desejo é muito perigoso, porque às vezes a gente deseja umas coisinhas meio maluquinhas, né? E um outro patamar que ele coloca é o da inteligência, que para você plasmar esse desejo, você tem que reflexionar, você tem que ter uma bagagem intelectiva para você realizar. Abaixo disso, ele diz da imaginação, que você fica imaginando, aquilo vai pegando forma, vai pegando volume, e é em cima disso que os espíritos vão trabalhar, né? É o plug, né? Se você pensa rapidinho, eles não têm nem como fixar, mas se você tem aquele pensamento fixo, aquilo é um problema grave em nível obsessivo. Abaixo desses patamares, ele coloca as sombras, né? Que a gente traz na nossa memória, ele chama de memória do passado. Então, essas sombras que a gente traz do passado, às vezes a gente diz, não, eu quero mudar, eu quero dar uma reformulada, mas nós temos umas sombras que têm uma força sobre nós. Por isso é que a gente precisa estar pensando em mudar os comportamentos agora, para a gente não deixar essa sombra ter uma força tão expressiva sobre a gente, e por conta disso, o Emmanuel coloca que todos esses elementos são geridos pela vontade. Quer dizer, você tem que ter uma vontade de mudar, porque às vezes a pessoa está meio acomoda, diz, não, mas eu não acredito em nada disso, eu sou assim mesmo,
E isso é um perigo, porque a pessoa já está vibrando numa faixa inferior. Exatamente. E os espíritos obsessores estão aproveitando aquela faixa, por isso que o Cristo disse, vigiai, né? E orai para não cair em tentação. E eu até quero colocar aí para você, que você fala da oração nesse momento que a gente está, às vezes, envolvido com os pensamentos em desalinho, às vezes até fazendo plug com as entidades trevosas. Sim. A oração, como é que ela funciona aí nesse contexto? Então, só para complementar o que você tinha acabado de falar, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que a obsessão decorre de uma imperfeição moral que atrai os espíritos imperfeitos para junto de nós. Então, tudo nasce dentro de nós, somos nós que atraímos, né? Bom, com relação à oração, como que é importante a nossa contribuição para a cura da obsessão? Todas as vezes que as pessoas vão nos procurar no centro espírita e nós identificamos a influência, a interferência espiritual na vida delas, nós buscamos esclarecê-la de que a obsessão não é unilateral, não é o espírito que está perturbando-na, né? Ela tem que mudar também, ela tem que contribuir porque ela está gerando essa influência a partir dela, de uma imperfeição moral, ou várias imperfeições morais, que ela está conseguindo, que o espírito está conseguindo sintonizar-se com ela e atuando sobre ela. Então nós orientamos a respeito da prece. Quando a pessoa está muito perturbada mesmo, inclusive colaboradores, pessoas que trabalham conosco no centro, nós orientamos, olha, faça o evangelho todos os dias, faça uma prece todos os dias, né? Kardec, na coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim que a prece é a melhor e maior proteção que nós temos contra influências espirituais negativas. Está lá na coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a importância, porque nós melhoramos a nossa vibração, a nossa faixa vibratória, né? O nosso pensamento, ele vai vibrar de uma maneira diferente e nós vamos poder, saindo da faixa vibratória negativa e ruim, alcançar faixas melhores e receber uma assistência espiritual, porque todos nós somos amparados, protegidos, não encontramos sozinhos, não é? Só que essa proteção nem sempre nós estamos preparados para receber. Os espíritos estão prontos ali, querendo nos intuir, querendo nos orientar, nos aconselhar, nos ajudar e socorrer. No entanto, nós não alcançamos o nível deles para poder receber essa contribuição e esse socorro. Então a prece é importantíssima. Porque essa sintonia pela prece é fundamental, porque como o pensamento tem uma força eletromagnética, ela vai ao infinito. Então, quando você ora, você entra em sintonia com a transcendência e chega ao... Eu não vou dizer que chega a Deus, porque Deus já está aqui, não é? Junto conosco, Ele não está lá. Deus está envolvendo todo o universo com seu amor, com o seu carinho, com a sua misericórdia. E tanto é que o Paulo disse, nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos. Então, nós estamos em Deus. Deus está em nós. Então, quando a gente ora, pedir obtereis do nosso Mestre Jesus, significa que quando a gente ora, a gente tem uma forma de assistência. Matematicamente, nós somos assistidos. Nem sempre naquilo que a gente pretende e pede, porque nem sempre a gente pede aquilo que é importante para nós. Mas quando a gente ora e está na faixa da nossa necessidade, do nosso até merecimento, a espiritualidade vai analisar a problemática e vai fazer com que a gente seja assistido. Ou, se não vai mudar aquela problemática, pelo menos vai nos dar força, orientação, discernimento, para que a gente consiga superar aquilo. Então a prece é muito importante, porque para a gente sair da faixa vibratória inferior, ou seja, das ondas longas, para ondas médias, de ondas médias para ondas curtas, melhorando nosso campo vibratório, são dois elementos cruciais. Um é fazer o bem e o outro é a oração.
São dois elementos que nos tiram dessa faixa. Então, quando a pessoa está envolvida por um processo obsessivo, é muito importante que a gente o oriente no sentido de que ele ore, mas ore mesmo para valer, com a certeza de que tem do lado dele um anjo guardião que foi designado para custodiá-lo nessa existência, quando não já custodiou na passada, e ainda vai nos auxiliar depois do nosso desencarne. E esse espírito está muito ligado conosco e a gente pode confiar nele. A grande problemática nossa é que a gente não tem essa fé, essa convicção, essa certeza, conforme o Emmanuel define. Fé é dizer eu sei, não é eu creio. Então, saber que tem um espírito do lado significa que nós podemos contar com ele. E, ao mesmo tempo, não decepcioná-lo com as nossas atitudes infelizes, né? Então, a oração é muito importante na nossa vida, né, Fernando? Com certeza, com certeza. E com relação à obsessão, eu acho que é importante nós falarmos sobre os graus de obsessão, né? E Kardec coloca que existe a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então nós temos alguns exemplos, né, durante esse tempo de trabalho dentro da Casa Espírita a respeito de alguns casos que nós gostaríamos de destacar aqui. A obsessão simples, todos nós sofremos, e às vezes, várias vezes durante um mesmo dia. Por quê? Porque nós temos essa facilidade que acabamos de dizer de conexão com os espíritos, e é muito difícil nós vigiarmos o pensamento, né, 24 horas por dia com tantos pensamentos que nós produzimos. Então, às vezes, nós estabelecemos uma ligação que não perdura, mas que traz algum tipo de perturbação. Nós sentimos essa perturbação, sobretudo nós espíritas, né, que temos esse conhecimento, porque quem não tem esse conhecimento, muitas vezes, essa dificuldade, essa influência que traz um mal-estar, às vezes traz uma irritabilidade qualquer, ele vai com certeza acreditar alguma ocorrência do dia. Foi no trânsito que eu me aborreci, o colega de trabalho falou alguma coisa que me desagradou, etc. Estou estressado. Estou estressado. Meu né? Deus. Às vezes nós encontramos um amigo, o amigo diz, parece que você não está muito bem. Está tudo bem com você? Hoje foi um dia muito difícil, eu estou muito cansado. Mas, na verdade, nós espíritas sabemos que não é somente isso, né? Mas nós temos os recursos. Nós sabemos que temos o recurso da oração, do passe no centro, né? Da conversa fraterna, da leitura edificante. Então, nós procedemos de forma a nos libertar disso tudo. Mas, então, essa obsessão simples, todos nós estamos sujeitos, invariavelmente em razão da nossa imperfeição moral. Depois nós temos a fascinação e a subjugação. E algo bastante interessante é que Kardec coloca nessa ordem, mas não significa que é uma ordem de gravidade. Né? Porque a fascinação, de acordo com Kardec, ele usa o termo infinitamente mais perigosa que a subjugação. Porque na fascinação o espírito envolve a pessoa numa ilusão. Ela acredita ser o que não é, né? Ela acredita ser melhor que os outros e ela pensa que está tudo bem. E que pode tudo. E que ela pode tudo e que ela está muito bem. Quem não está bem é você que tenta alertá-la de que alguma coisa esquisita está acontecendo. Então, na subjugação, não. O espírito domina a vontade, né, da pessoa, controla a mente da pessoa, mas não é 24 horas por dia. De vez em quando ele se afasta e a pessoa pede socorro. Aconteceu um caso muito interessante de subjugação na porta do nosso centro espírita. Nós estávamos lá conversando, chegaram 2 jovens de carro em alta velocidade, pararam no meio da rua, os jovens saíram do carro e gritaram, ajudem meu irmão, ajuda meu amigo, ele está no banco de trás. Nós não vimos, né? Eles abriram a porta e um jovem estava ali desmaiado no banco de trás do carro. O que aconteceu com ele? Ele tomou um copo de cerveja e a hora que ele estava desmaiando, ele falou, me leva no centro, nós trouxemos ele aqui. Ele estava desmaiado. Como era um homem grande, precisamos lá de umas 5, 6 pessoas para carregá-lo até a câmara de passe.
Conversamos, era uma entidade, era um espírito que estava dominando. Afastado da entidade, ele levanta normalmente, como nós estamos aqui conversando conosco, né, lúcido, com discernimento, e começou a falar de si mesmo. Olha, isso acontece de vez em quando comigo. Eu estava passando um feriado prolongado aqui na cidade, junto com meus amigos, tomei um copo de cerveja e isso me aconteceu. Ele estava com todos os sinais da embriaguez, que era próprio da entidade, não dele, né? Estava sob tratamento na cidade de origem espiritual, mas ele sabia e tinha conhecimento do seu problema, e estava pedindo socorro e estava sob tratamento espiritual lá também. Na fascinação, não. A pessoa não se acredita perturbada e importunada, né? O espírito consegue criar uma ilusão de que ela é uma pessoa especial. Durante esse tempo todo que estamos trabalhando com a mediunidade, na casa espírita, nós tivemos assim nos deparamos com uma meia dúzia de casos somente. E por que esses casos aparecem pouco na casa espírita? Porque a pessoa que está fascinada, ela não vai procurar ajuda, porque ela não se sente importunada, não se sente doente, necessitada de socorro. Então são poucos aqueles que vão até a casa espírita pedir. E é muito difícil lidar com uma situação dessa, porque o espírito astuto vai tentar afastá-la daqueles que podem orientá-la, né? Podem esclarecê-la. Então, mesmo com muitos cuidados, nós nunca conseguimos ajudar as pessoas que estavam sob fascinação. A fascinação, não conseguimos. Teve um caso muito interessante de uma pessoa, no caso da fascinação, que estava psicografando em casa. Ela era católica, não era espírita, portanto não tinha conhecimento a respeito da prática mediúnica. Ela estava psicografando em casa, então ela tinha vários cadernos, aqueles cadernos grossos, de espirais, de poesias de John Lennon, atribuídas a John Lennon. Então um médium nosso, que trabalha na nossa casa, vizinho, ali ficou sabendo, conversou com a pessoa e disse: olha, eu gostaria que você fosse até a casa espírita, né, para que você conversasse a respeito do que você está sentindo, daquilo que você está fazendo, né, para receber um esclarecimento. Ela relutou muito, mas enfim, ela apareceu lá na casa para conversar conosco. Então eu pedi, fala para ela trazer os cadernos, né, para eu ver as poesias, o conteúdo, aquilo que estava escrito, e conversar com aquela senhora. Ela esteve lá e, apesar de todos os cuidados que eu tive, porque você não pode falar diretamente para ela o que está acontecendo, somente aos poucos e depois de muitos encontros, mas logo à primeira vista, olhando todas as psicografias ali, era uma coisa assim horrível, horrível, né? Até uma criança escreveria melhor, né? E ela acreditava que era John Lennon. Né, que John Lennon havia escolhido ela para ser a intermediária de suas músicas, de suas poesias a partir de então. Mas, infelizmente, a senhora esteve umas 2, 3 vezes na casa e depois desapareceu, o que é mais ou menos esperado por nós até. Bom, esta fascinação é muito complicada, até mesmo porque a gente encontra espíritas fascinados, né? E que vão à casa para dizer que nós estamos fazendo tudo errado, né? Sim. Já tive a oportunidade de lidar com pessoas militantes na doutrina, que chegaram no centro e falaram: isso aqui está tudo errado, tem que mudar, tem que fazer outra coisa. Meu Deus do céu. E ele fala com a convicção que se você não tiver cuidado, você acha até que ele está certo. Sim. Mas, Fernando, a doença mental, a gente sabe, o André Luiz coloca que nas doenças mentais, 90% dos casos têm envolvimento espiritual. Não só do presente, como também já vem de trás, com ligações por comportamentos em desalinho, e trazemos alguns inimigos que nós não conseguimos consolidar a amizade, a fraternidade, e eles vêm muitas das vezes nos cobrando, e quando nos pegam aqui encarnados, fica até mais fácil, porque eles descobrem o nosso endereço, começam a analisar nossos comportamentos, ver onde é que nós damos a brechinha para eles poderem fazer a festa, e aí então vem o perigo, né?
das doenças mentais, porque aí a gente começa a ser envolvido por essa entidade e começa num nervoso, começa numa ansiedade, às vezes numa tristeza, e vai indo afora. E quando não, chega mesmo ao extremo da subjugação. E muitas das vezes esse espírito nos leva ao suicídio, o que é muito complicado. Hoje, ontem mesmo atendi uma família que foi ao centro falar comigo, um colega de profissão tentou se matar por causa de uma namorada, entendeu? Então, isso é muito grave, porque os espíritos incutem na mente daquela criatura quando ela dá uma abertura. E às vezes vai trabalhar em cima disso e leva a pessoa a uma situação extremada do suicídio. Então nós precisamos ter muito cuidado, e eu volto a enfatizar, é muito importante o conhecimento da doutrina espírita, porque é a única doutrina que explica tudo, pelo menos no nosso nível de entendimento, para a gente saber quem nós somos, de onde nós viemos, o que está, pelo menos programado em tese, para o nosso futuro, o que nós devemos fazer no sentido de bem aproveitarmos a nossa existência e um antídoto até para aquele caso de subjugação, que dá uma brechinha, né, para não uma subjugação total, mas que tem uma brechinha. Um grande trunfo para sair é um trabalho no bem, porque ali no trabalho no bem a gente acaba sensibilizando o obsessor, a gente passa a ter méritos espirituais, os espíritos amigos que trabalham naquele setor passam a divulgar nossa causa. Então, para nós ficarmos livres das doenças mentais, um grande trunfo é o trabalho no bem. E eu queria, Fernando, finalizar nosso programa, porque o tempo nos cobra, agradecendo muito a sua participação, e dizer a todos que estão nos ouvindo que orem muito, como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhem, façam alguma coisa como se tudo dependesse de vocês, porque Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Isso. Às vezes a gente quer que Deus resolva o nosso problema, mas nós ficamos alheios à proposta dele. E a proposta divina é o amor ao próximo, é o amor a Ele, o nosso Criador, e amor a nós, porque a gente também precisa se cuidar. Eu vejo muita gente se comprometendo pelo vício, pela compulsão, pelo pensamento em desalinho, pelas atitudes infelizes. E aí então vem o nosso Mestre, Jesus, nos dizer, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então, estudar o Evangelho e tentar entronizá-lo em nossas vidas. Um grande abraço a todos, até a semana que vem, com o novo Papo do Bem, pela Rede Luz Espírita.